Bem, pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre a metodologia POCUS associada, relacionada aos casos de dor torácica e síndrome coronariana aguda. Então, o primeiro ponto importante é o protocolo, tá? Então, a gente tem que ter um protocolo definido, um protocolo determinado para, na medida que a gente estiver diante de um caso com a síndrome coronariana aguda, ou estiver diante de um caso suspeita de uma complicação relacionada à dor torácica, a gente seguir à risca aquele protocolo. Muitas vezes, o que eu friso muito durante as aulas de POCUS, que seriam aqueles achados assim, bem indubitáveis, né, como alterações de contratilidade, derrame pericárdico, dilatações e outros sinais, eles podem chamar muita atenção quando você encosta o transdutor, mas se aquilo não está fazendo parte do protocolo, ou se tem outras coisas que você precisa acrescentar a esse protocolo, é importante que a gente sempre tenha uma sequência sistemática, tá? E é sobre essa sequência sistemática que a gente vai conversar agora nos próximos slides. Então, em relação à dor torácica, lembrar que existe uma gama enorme aí de causas de dor torácica, e as principais e mais sérias, elas são avaliadas pela metodologia POCUS. Então, síndromes coronárias, doenças do miocárdio, pericárdio, válvula, Takotsubo, embolia pulmonar, síndromes aórticas agudas e as doenças pleuropulmonares, todas essas são relativamente bem avaliadas pela ecocardiografia e, por conseguinte, podem ser vistas por quem aplica a metodologia POCUS. Então, qual seria o checklist que deveria estar ali à mão de quem vai fazer a avaliação de um paciente com dor torácica? Então, primeiro, avaliação da contratilidade global e segmentar, tá? Lembrando, na contratilidade segmentar, aquela dica básica do uma mão, um olho, para você colocar a mão ali no ventrículo esquerdo e tentar avaliar separadamente cada segmento. Uma disfunção diastólica inesperada. Então, a gente sabe que toda vez que a gente faz aquele MAPS S' do ventrículo esquerdo, vai aparecer a onda E', vai aparecer a onda S. A gente usa a onda S' para avaliar a contração. A gente usa a onda E' para avaliar disfunção diastólica. Então, se é um paciente jovem, com dor no peito, que não tem nenhuma causa para disfunção diastólica, e a onda E' está alterada, então, isso fala a favor de alguma doença miocárdica presente nesse paciente. A presença de derrame ou espessamento pericárdico, e aqui a dica maior é ajustar contraste e profundidade para avaliar melhor o pericárdio. Identificar uma válvula aórtica com boa abertura e sem calcificação. Se for uma válvula aórtica calcificada, a gente vai estar diante de uma possibilidade de estenose aórtica, né? E logo abaixo dela uma via de saída livre, né? Nenhum indício de estenose subaórtica. No checklist da embolia pulmonar, avaliar câmaras direitas, morfologia e função, avaliar a pressão de artéria pulmonar, fazer aquele scanning aórtico que compreende todas as janelas, né, para avaliação da aorta e visualização da aorta, né? Então, janela parasternal, apical, substernal e subcostal. E, por fim, no checklist de dor torácica, fazer um scanning pleuropulmonar. Tá? O FAT, para quem está iniciando, sempre é interessante, porque aqui você já vê muitas coisas que levam à dor torácica, como derrames pericárdicos, as dilatações do ventrículo direito, né, que podem sugerir alguma doença específica aí no checklist da dor torácica. Vamos falar um pouquinho sobre cada situação. Pericardite. Somente 30% dos casos de pericardite é que vão ter algum grau de efusão. Então, a clínica, o eletro ainda é muito importante. O eco ele não é um exame considerado para diagnóstico definitivo de pericardite, como muita gente acha que é. Mas é óbvio que num paciente que tem uma suspeita e que você já identifique sinais de derrame que podem ser mais importantes, levando até, como a gente vê aqui nessa imagem central aqui, um swing heart, que é uma dança aqui do coração dentro do saco pericárdico, identificando que, além de existir
um derrame importante, esse derrame é suficiente para que haja essa movimentação aqui. Você identificar situações como essa, em que além do derrame existe espessamento, ou seja, ou existe uma infiltração do pericárdio, ou formação de trombo, coágulo, ou mesmo alguma inflamação viral ou bacteriana, isso aqui vai ser importante. E casos bem mais discretos, que podem, corroborando com a clínica, identificar pacientes com pericardite, que seria uma lâminazinha de pericárdio, né, que separa o pericárdio visceral do parietal, que nesse paciente só foi vista na janela subcostal quando você tem aqui o contraste da imagem do fígado aqui em cima. Lembrando a todos, né, da aula de pericárdio, como diferenciar o derrame pericárdico do derrame pleural. No paresternal, a gente tem aqui a posição da aorta delimitando os dois, e aquela regra clara que só acha quem procura, né? Então, esse quadro aqui, por exemplo, era de um paciente jovem com dor torácica e uma osteomielite crônica, e aí foi encontrado esse derrame pericárdico que só conseguiu ser bem visto, já que ele era muito denso, quando a gente aumentou a profundidade do corte para identificar bem pericárdio visceral e parietal. Se a profundidade tivesse aqui limitada ao ventrículo esquerdo, esse achado aqui nunca tinha sido visto. Então, a dica, avaliação de pericárdio, aumentar a profundidade. Nesse caso aqui, teve um achado na função de pericardite. Além disso, no pericárdio, a gente sempre recomenda ajuste de ganho. Então, reduzir o ganho. Veja que as cavidades ficaram limitações entre as cavidades, mas foi só à custa disso que a gente identificou que essa região aqui era uma região de uma lâmina de líquido e de espessamento pericárdio. Então, esses ajustes de profundidade de ganho são importantes no checklist do, das pericardiopatias, tá? Aqui só um exemplo aqui de redução de ganho e aumento do contraste, para a gente delimitar bem uma coisa que não tinha sido vista antes. Essa ecogenicidade ela pode ser por coágulos, por inflamação, por debris, em caso de pericardite infecciosa, aquele caso que eu mostrei de uma pericardite infecciosa, de um paciente com osteomielite, por implantes neoplásicos, tá? Então, aqui é aquele mesmo caso, paciente com osteomielite, e o achado foi de pus de piopericárdio aqui aqui na região pericárdica, que foi comprovado com o achado cirúrgico. Passando no checklist, a gente tem as alterações segmentares. Então, se a gente faz aquele método do mão-olho, né? Colocando a mão e fechando os olhos, a gente vai identificar, aqui nem precisa tanto, mas é bem... Nesse caso aqui, num paciente que tem uma fração de ejeção muito baixa, nesses casos, a gente tem uma dificuldade muito grande de identificar qual parede tem mais hipocinesia em relação à outra. Então, para avaliação da contratilidade, alinhar, né, o transdutor ali no corte apical, que é um dos cortes principais para ver a contratilidade segmentar. Então, alinhar a ponta do ventrículo com a ponta do transdutor, colocar a mão, fechar um olho para avaliação da contratilidade segmentar. Lembrando que contração não é só o movimento, tá? Quando a gente faz esse método do mão-olho, a gente está basicamente avaliando o movimento da parede em relação à sua mão. Mas a gente também tem que avaliar se existe espessamento da parede, ou seja, se a parede, além de se movimentar, ela aumenta de espessura durante a sístole, e tentar avaliar se existe sincronismo. Então, a partir dessa avaliação, esses três elementos, a gente vai dizer se existe ou não existe hipocontratilidade, manifestada na forma de uma hipocinesia, de uma acinesia, de uma discinesia, ou somente um retardo contrátil. Para o sincronismo, a gente muitas vezes pode ter que lançar mão da linha N. Então, se para alguém essa parede aqui ela não é dissincrônica, mas se fica na dúvida, a gente joga o modo N e a gente consegue identificar que essa parede contrai em um ritmo diferente das demais. Então, aqui, relembrando o método mão-olho, tá? A imagem aqui gravada, ela não fica muito boa, tá? Mas se vocês puderem aí colocar uma mão na frente da imagem, fechar um olho, vocês vão conseguir identificar que o déficit é maior em uma parede em relação à outra, né? Particularmente aqui, nesse caso, a gente vê as paredes mais apicais. É uma hipocinesia difusa, com predomínio nítido
aqui das paredes apicais. Então, veja o quanto se aproxima aqui, ó, o quanto não se aproxima a região apical comparada com as porções mais basais do ventrículo esquerdo. Então, aqui a dica do uma mão, um olho. Lembrando que deve segmentar não é só em doença coronariana, tá? Ela pode ser em doença coronariana prévia, se o paciente já tem histórico prévio, e aí você vai identificar uma alteração que, por não ser uma novidade, talvez não se encaixe na causa da dor do paciente, tá? O interessante é que na doença coronariana, ela geralmente tende a poupar, quando é segmentar, mais as regiões basais em relação às apicais, mas ela tem um comprometimento que geralmente é médio basal ou médio apical, ou em alguns casos mais médio basal, tá? Você não vai ter uma alteração segmentar sem respeitar esse tipo de coisa, a menos que seja difusa, né? Muito difusa, tá? E também sem respeitar os segmentos que são irrigados pelas artérias coronárias, tá? Então, tende a ter uma certa segmentação. A Takotsubo, você vai ter tipicamente uma discinesia apical com hipercontratilidade das bases, mas lembrar que existe o Takotsubo reverso, que isso é o contrário, né? Mas que é exceção à regra, e que todos os pacientes com alteração segmentar, alteração clínica e alteração de eletro e marcador, eles devem ser encarados como síndrome coronariana aguda. Você só fecha o diagnóstico da Takotsubo quando faz o cateterismo cardíaco. A miocardite ela pode ser indistinguível, né, da síndrome coronariana. Ela vai levar mais comumente à hipocinesia do que à cinesia. Essas situações podem levar à movimentação paradoxal, que simula um septo contrátil do septo, né? Um déficit contrátil do septo, que seria um bloqueio de ramo esquerdo, marca-passo e uma sobrecarga de volume e opressão do ventrículo direito. E algumas miocardiopatias podem ter um déficit segmentado também, tá? Que é o caso clássico da doença de Chagas, que inclusive pode ter até aneurisma apical, né? E aí você fica no diagnóstico diferencial das doenças coronarianas, com certeza. Quando você precisa ver bem, é importante se você está vendo bem ou não está vendo, alguns artifícios para melhorar a avaliação dessa ponta do minimizar a visualização mais distal, e aí ele, no preset, para a definição das estruturas mais próximas. E para melhorar isso, geralmente o que é que a gente indica? Diminuir a profundidade, aumentar a frequência do transdutor e ajustar essa setinha aqui, que é o foco, para mais próximo da ponta. Fazendo isso, eu vou analisar bem melhor essa ponta, tanto para avaliar a contratilidade, como avaliar alguma estrutura normal em ponta, como um trombo ou uma não compactação do miocárdio, uma CIB na região da ponta, né? Então, aumenta a frequência e reduz a profundidade, a distância focal e quanto. Então, aqui do caso à esquerda, havia uma dúvida se essa região mais ecogênica era um trombo ou não. E quando foi feito isso, né, de ajuste de profundidade, distância focal, abertura e frequência, a gente pôde ver bem mais nitidamente dessa região de uma contração comprometida. Em relação ao TEP, só revisando, que já foi dito, a gente vai avaliar câmaras direitas, vai avaliar a função de ventrículo direito, do paro external dos vasos da base, da pressão de átrio direito e a pressão de artéria pulmonar. Então, aqui, um exemplo clássico de sobrecarga de ventrículo direito provocada por um aumento agudo da pressão em câmaras direitas. Na estenose aórtica e subaórtica lá, no pórtus, mas é claro que se a gente consegue individualizar que a válvula está aqui calcificada e não parece abrir bem, então o indício que a dor torácica do paciente pode provir aqui da estenose aórtica já se acende. A mesma coisa aqui na imagem do meio, um paciente com uma hipertrofia importante do septo, principalmente aqui na região septo-basal, e que poderia, a gente ainda não tem pelo POCUS como provar, né, mas que poderia justificar uma estenose subaórtica, tá? Que é causa também de dor torácica. O scanning aórtico, que a gente faz nas janelas, nas 4 janelas, né? Nas janelas parasternal, supraesternal, apical e subcostal, foi demonstrado aí nas aulas de Miro. Então, o achado da linha, que é a presença de uma linha dentro da estrutura da aorta, é bem sugestivo de uma dissecção, ou a simples dilatação aqui da raiz da aorta, visto nesse corte parasternal, né, que pode ser a causa aí de uma síndrome aórtica aguda. No
no achado supraesternal aqui, uma dilatação da porção ascendente antes do arco aórtico, tá? Aqui, para quem conseguir identificar uma linha de dissecção que está presente no arco aórtico, porção descendente, né? Só foi visto na janela supraesternal. Esse paciente aqui, com a dilatação da aorta descendente, que só foi visto no apical quando a gente aumentou a profundidade. Então, para o scan aórtico, é importante aumentar a profundidade, tá? Aqui um outro caso de dilatação da aorta descendente torácica, né? Parecendo até comprimir o átrio esquerdo, tá? A mesma situação aqui na janela parasternal eixo longo. O scan pleuropulmonar, eu não vou lembrar o que já foi mostrado na aula de pulmão, mas todos aqueles sinais que podem significar derrame pleural, né, que podem significar alteração da anatomia desse pulmão pela presença de uma hepatização, tá? Presença de fluido, se o paciente tiver suspeita de uma congestão, pode estar aí na implicação da causa da dor torácica. Então, todos esses elementos e os que são mencionados na aula de pulmão para vocês. Então, saindo da dor torácica, no cenário que eu já sei que o paciente tem uma síndrome coronária. Então, chegou com dor típica, alteração de eletro, alteração de troponina, para que dá? Então, eu vou avaliar a contração global e segmentar, e, no caso de suspeita de infarto do ventrículo direito, eu posso através de TAPS, né, e da redução da cavidade do VD. Cara, muito importantes quando você está manuseando um paciente desse ambiente de terapia intensiva. Tá? Segundo ponto, avaliar a repercussão hemodinâmica, né? Fazer o eco hemodinâmico direito e esquerdo. É óbvio que, dependendo de como esteja a hemodinâmica, o ajuste com drogas que são usadas nesse cenário, como nitrato e ECA, beta-bloqueador, vai ser mais individualizado e até, eventualmente, o uso de alguma expansão. Tá? O terceiro ponto seria a avaliação de outras complicações. Então, aqui é bem evidente uma CIV pós-infarto. Então, o paciente está lá, tem um sopro suspeito, você fez um apical 4 câmaras e identificou uma solução de continuidade, pode ser uma CIV pós-infarto, tá? Aqui, essa CIV esquerda para o ventrículo direito. Além disso, o paciente pode complicar com derrame pericárdico pós-infarto, uma pericardite aguda pós-infarto, né? Pode fazer trombo intracavitário, tá? Pode ser identificado, principalmente nas regiões apicais, mas existem aneurismas também inferobasais, que também têm que ser investigados. Lembrando que, para procurar trombo, eu preciso fazer aqueles 4 ajustes que eu comentei com vocês. Tá? Aumentar a frequência e reduzir a abertura, reduzir o foco, a posição do foco, e ajustar para justamente a gente conseguir, né, ter essa visualização melhor da ponta, fazer esse ajuste aí para identificar melhor essa região. Aqui no paciente pós-infarto, que fez insuficiência mitral aguda, tá? Aqui um pós-infarto, e aqui uma situação bem dramática do que seria um aneurisma, a gente vê bem o VE e o VD, e aqui, colado com a ponta do VE, a gente vê essa estrutura aneurismática, pseudoaneurisma, ou seja, uma ruptura de parede líquida do VE, que foi contida aqui pelo pericárdio, tá? Trombo aqui associado, e que isso aqui é uma situação de indicação de cirurgia de urgência, porque esse paciente pode romper o saco pericárdico e falecer a qualquer momento. Tá? A gente vai avaliar no scanning pulmonar sinais de congestão pulmonar, tá? Um manuseio de fase aguda também desses pacientes. E pronto, gente. Espero que tenham aproveitado.